minimalismo é você ter o suficiente. E o seu suficiente pode ser diferente do meu, inclusive em características diferentes. Por exemplo, eu tenho doutorado em artes. Eu amo artes. Você acha que na minha casa não vai ter quadro, cara? Não vai ter... Lógico que vai ter. E eu preciso, eu tenho uma coisa comigo, que é que nem eu adoro viajar. Eu coleciono algumas coisas. Moedas dos países, eu tenho moeda dos países antes de mudar para euro, para você ter ideia, né? Então, moeda, imã de geladeira e garrafa de Coca-Cola. Eu tenho copinho de tequila. Você tem... Ele conheceu uns copinhos de tequila. Então, quando eu viajo, eu tenho que pensar... Você já sabe, não é? Então, essas coisas para mim fazem parte da alegria da minha viagem e são coisas que vão sedimentando o que eu sou. Isso para mim é importante, não pode jogar fora. Agora, tem um monte de coisa que pode ser até cara, que pode ser até linda. Aquilo foi legal quando eu tinha, sei lá, 25 anos e morava naquela casa. Agora não é mais. Às vezes a coisa tá novinha, tá maravilhosa. Não quero mais. Eu vejo quem quer, quem acha que aquilo é legal. Então, isso de desapegar, eu sou super desapegada, cara. Eu mudo. Se você ver meu apartamento, eu moro nesse apartamento há 35 anos. Ele passou por não sei quantas transformações, não tanto de planta, mas de ambientes, de espaços, de decoração das coisas que eu gosto. Então, qual é o mínimo? E qualquer coisa que eu tenha, que não me é útil, tem duas utilidades, né, quando a gente fala de design, ou é utilidade estética ou funcional. Uma coisa bonita é útil, uma coisa bonita, ela tem uma utilidade estética que é importante para a gente estar bem, estar feliz. Aqueles ambientes totalmente... pasteurizados de futuro que o pessoal coloca, não existe. Mas imagina essa sala aqui, por exemplo, se fosse só parede. Isso. Né? Você não tem teria, estímulo, né? Não tem vida. Então, a palavra estética, ela vem da origem de estesia. Estesia é sentir. E é o oposto do que a gente fala de anestesia. Então, se você não tem nenhuma experiência estética, você está anestesiado, a sua vida está uma droga. Você tem. Agora, o que traz para mim essa sensação estética é diferente do que traz para você, até aí tudo certo. Então, a função estética é importante, tem pessoas que precisam mais ou menos dela. Eu tenho um irmão que não está nem aí. Pode estar tudo bagunçado, ele está feliz. Eu, se tiver bagunça, não tiver com um senso de beleza, minha casa não está legal, né? Então, primeiro é essa. O segundo é funcionalidade. Então, se a coisa é útil, te traz utilidade no dia a dia, você precisa dela. Se não tiver as duas, ou pelo menos uma das tiver as duas, é sensacional, porque você vira líder de mercado, tá? Hashtag fica a dica. Mas se você tiver pelo menos uma delas, ok? Se aquele objeto não traz nenhuma dessas coisas, ou aquela, seja o que for, não precisa ser objeto, né? Qualquer coisa que você tenha na sua vida, não traz aquilo te traz problema. É uma coisa a mais para você pensar. Às vezes eu brinco e falo... Feng Shui também. Feng Shui é energia, é fluxo de energia. As pessoas não acreditam, mas energia flui, né? Tudo tem, contribui para o movimento da energia. Se você... Uma das coisas que tem naquele livro das 7 leis espirituais do sucesso, né, do Deepak Chopra, uma das leis que também está na Bíblia e está em tudo quanto é lugar, né? Por que você tem que doar, né? Tudo que você quer, você tem que dar antes. Então ele diz o seguinte: você quer amor? Ame primeiro. Você quer amigos, amizade? Seja amigo primeiro. Você quer dinheiro? Ajude alguém a ganhar dinheiro. Você cria um fluxo. Se você para de dar aquilo que você não está usando ou aquilo que o outro precisa, não sobra espaço para receber. Não tem jeito, não entra mais na sua vida. Então, esses fluxos, a gente tem que parar e pensar. Se tem algo na sua casa, na sua vida, que não está te trazendo... Por isso que eu falei daquilo de pensar, né? Tempo, silêncio, privacidade, você parar. Se aquilo não está te trazendo... As viagens que a gente fica com a gente mesmo. Se aquilo não está te trazendo algo que tenha um benefício estético, ou útil, né? Ou algo que te faz sentir, tira aquilo da sua vida. Vou mostrar isso pra minha mãe ali. Passou uma fase acumuladora ali. Eu falo assim, meu Deus, tinha uma época que eu queria entrar naquela Shoptime. Eu queria a minha mãe tem quadrinhos, assim, todas as paredes estão tomadas, mas acho que aí é uma coisa mais não, muito mas mais aí emocional. É dela, do que ela mas gosta. A pergunta que talvez a gente tenha interessante juntar com um pouquinho do que a gente falou no começo, com essa questão de acumulação e do minimalismo. Eu já pensei bastante também sobre isso quando eu estava estudando sobre NFTs, né? O americano médio hoje, ele tem 300 mil itens dentro de casa. Então saiu em alguma pesquisa, imagina 300 mil itens, né? Então são esses cacarequinhos que a gente vai tendo e tal. E o americano, numa cultura com muito mais renda e com muito mais oferta, ele consegue acumular muito mais coisas. Naturalmente, eu acho que o digital, ele te gera uma abundância muito maior, tanto de coisas que você pode ter, quanto de
oferta ao longo do tempo, né? Porque eventualmente esse quadrinho vai quebrar, mas uma NFT ela vai estar lá para sempre, né? Se ela não for perdida, queimada ou nos movimentos naturais, né? Mas você acha, por exemplo, que nessa integração da realidade que a gente está fazendo, a realidade misturada, né? A mixed reality, que as pessoas vão ter as casas, por exemplo, que num dia da semana ela tem toda uma configuração, na terça-feira ela tem outra, porque ela mudou só as NFTs que estão naquele ambiente. Quais são os movimentos que você tem visto em relação a essa ambientação e uso de NFTs em relação a isso? Então, é caro ainda para você fazer. A gente não tem uma casa que é digital para transformar, né? Então, quando a gente fala de bits e bytes, é muito mais difícil. Que nem eu falei de datilografar no papel com uma máquina de escrever, não permite que você mude muito. Uhum. Quando você está com um tablet ou quando você está com alguma coisa digital, você muda a hora que você quiser. E a gente não está igual todos os dias. A gente poderia... Uma das coisas que no materialismo a gente é obrigado a fazer é descartar. Chega uma hora que você não tem como você guardar tudo aquilo para você no outro dia, que nem os museus fazem, né? Faço a curadoria agora de uma exposição, mas tem um lugar lá que é para guardar, depois no outro dia eu trago aquilo de volta para cá. Com o digital tem. Qual é o perigo disso? A gente começa a virar acumulador digital. Então, outro dia eu estava vendo, porque a geração, acho que era a Y, eles são muito menos consumistas, né? Muito menos... Falei, gente, consumista de coisa física e de coisa digital. As coisas digitais também são coisas. Uhum. E outra coisa, também te atravancam. Vê a quantidade de dados... Eu estou acumulando dados ao longo da minha carreira. Como eu comecei desde lá de trás, fiz engenharia, eu mexo com sistemas, desde disquete, vai indo para outro... Eu tenho muita coisa. A gente não faz um purge disso, né? A gente não deleta. Então, eu tenho feito isso de deletar. Foto. A gente tira agora 3.000 fotos quando vai numa viagem. Eu tinha que selecionar e tirar 36. Uhum. Tinha que tirar 72 e revelar aqui. Agora não, a gente vai tirando. E aí, nesse movimento, a gente também fica intoxicado de muitas coisas. Uhum. Uma vez por ano, no final do ano, eu dou uma avaliada. Tudo que eu estou seguindo, que eu não quero seguir mais. Tudo que eu estou assinando de listas que vem, eu me descadastro de todas essas coisas, porque você não de e-mail, de arquivos que eu tenho que você não precisa mais ou realmente organizar, né? Às vezes a gente é legal guardar, porque o que é arquivo morto, o que eu preciso, o que eu preciso para o ano que vem, o que tem que estar no meu computador. Então, se a gente não parar aqueles rituais de final de ano que a gente faz das coisas físicas, de limpar a casa, de não sei mais o que, tem que fazer com o digital também, até para a gente revisitar coisas que a gente tem do passado. Se a gente começa a ficar com muita coisa... Outro dia eu vi um trechinho de vídeo da Michelle Obama, que eu achei sensacional, que ela falou assim, que o pai dela falava para ela o seguinte: antes de você querer mais alguma coisa para comer, termina o que está no prato. Se você não termina o que está no prato antes de você querer a outra coisa, você nunca vai estar satisfeito. Você está sempre olhando para algo que você ainda não tem para colocar e você ainda nem sabe se aquilo que você tem já satisfez. Legal. Então, uma das coisas que a gente faz hoje, isso que você falou de ter impulso, né? Se a gente deixar, dá para você comprar o que você... E tem para todos os bolsos, todas as variedades, de tudo quanto é coisa. Você pode encher sua casa de tranqueira, né? Dá para você colocar tudo. E aí, até uma das lições legais do design, é mais importante você saber combinar do que ter muito. É mais importante você saber como que você orquestra os elementos para te trazer uma experiência estética ou útil, do que você ter um montão de coisa e não saber combinar. Então, o que a gente começa a ver? Muita compra para satisfazer alguma coisa. Tem uma outra frase que eu não sei de quem que é também, que fala assim que todo excesso, ele está, na realidade, preenchendo o espaço de alguma falta que você tem. Então, tudo que a gente começa a querer fazer com muito, é hora de você parar e pensar, é aquilo que eu falei, né? Às vezes precisa de ajuda, precisa de um terapeuta para te ajudar a entender por que você está querendo tanto de algo, que você está comprando tanto. Mas é muito difícil, porque a oferta é muito grande e a gente consegue comprar, a gente começa. Então, eu vi essa risadinha, tá? Mas sarcasmo. Febre aqui, mas eu acho que é isso que é interessante, assim, a diferença, que eu concordo com várias pessoas que me criticam, essa é uma ótima pergunta, eu faria essa pergunta. O ponto é que, pra mim, eu sei a hora de entrar e sair. Não. Pra mim, eu tô com um grau de um pezinho de consciência. Tipo, eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou me divertindo, eu ainda estou evoluindo. Sim. Então, beleza. Quando chegou em qualquer um desses três, parou, eu perco o interesse.
Então, já me conhecendo, eu falo, não, beleza, eu aceito que essa é a fase de mergulhar, aprender, entender, e depois eu vou deixar isso.